Gente, então eu tô fazendo essa aulinha pra ajudar vocês depois pra estudarem, principalmente a questão dos tempos verbais compostos, que eu vi que teve algumas dificuldades. Como eu só dei a aula pelo Meet, mas vocês não tinham essa parte da fala pra estudar depois, né? A parte da videoaula, eu resolvi fazer uma bem simplificada, tentar fazer simplesinha pra vocês estudarem depois. Então, os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Desses modos, tirando o imperativo, né, do indicativo e no subjuntivo, vão ter vários tempos diferentes que a gente tem que trabalhar. A gente trabalhou primeiro os tempos simples, tem videoaula sobre isso, mas agora a gente foca um pouco nos compostos, tem tempos compostos tanto no indicativo quanto no subjuntivo. E então, qual é a diferença entre o tempo simples e o tempo composto? O tempo simples, ele vai ser formado por um único verbo, ele vai ser formado por ter ou haver, embora a gente geralmente veja com o ter mesmo, os exemplos são todos com ter, mas é o ter ou haver mais o particípio. Particípio, como a gente já estudou nas formas nominais. Então, o exemplo ali, em vez de eu faria, seria eu teria feito isso. Em vez de ele fizera, ele tinha feito isso. É a mesma coisa. Então, todos eles vão ter essa característica do ter ou haver, conjugado em algum tempo, né, dependendo de qual o tempo composto que for, e mais o particípio. Então, lembrando que a gente tem os particípios regulares e irregulares, que alguns verbos têm os dois, né? Alguns têm só um deles. Então, o verbo fazer, que é o desse caso aqui, ele tem só esse particípio irregular, que é o feito. Enquanto outros, por exemplo, o verbo aceitar tem dois particípios. Tem o particípio aceito e tem o aceitado. Quando a gente usa com o ter ou o haver, no caso do tempo composto, é sempre com o particípio regular. Então, no caso do verbo aceitar, seria tinha aceitado. O verbo ligar, tinha ligado. O verbo acender, tinha acendido. Então, nem sempre é tinha, né? Mas usando o exemplo do tinha, é sempre o particípio regular que a gente usa. Então, essa vai ser a diferença. E então a gente tinha visto antes os tempos simples, a gente viu o presente do indicativo, não tem nada muito novo em relação a isso, né? É aquilo que é uma ação habitual ou uma verdade universal que se mantém sempre a mesma, então a gente fala no presente, e aqui eu só acrescentei essa questão que o presente ele pode expressar o futuro também. Então, quando a gente usa para falar, daqui a pouco eu faço, amanhã eu te ligo. Então, tu tá usando no tempo presente, mas para expressar o futuro daquele presente, na verdade. Mas, sobre o presente é isso. Aí a gente tem o pretérito perfeito. Eu dou um exemplo de um poema do Drummond, o Quadrilha, que tem tanto o pretérito imperfeito quanto o pretérito perfeito. Então, vocês notam que tem uma diferença ali quando a gente usa o amava. João amava, Teresa que amava, Raimundo, verbo amava. E aí depois João foi para os Estados Unidos, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Então, o amava, ele está apresentando uma ação que durou por um determinado período de tempo. Enquanto o foi, morreu, ficou, suicidou-se, é uma ação que aconteceu num determinado momento. Aconteceu e deu. Não tem uma continuidade nessa ação. E qual é o caso? Um desses casos é pretérito imperfeito e o outro é pretérito perfeito. Qual que vai ser o pretérito perfeito? Esse aqui de baixo. Então, o pretérito perfeito vai ser aquele acabado, uma ação completamente concluída no passado. Então, a gente tem que pensar na palavra perfeito, que é algo que... O que é uma coisa perfeita? Uma coisa que de alguma maneira é completa, né? Que não tá faltando, que não ficou inacabado. Então, aquele tempo que é daquilo que aconteceu, não ficou inacabado, aconteceu e acabou e foi aquilo ali, é o pretérito perfeito. E a gente vai ter também o pretérito perfeito composto, que aí a ideia é um pouco diferente, ele muda o sentido, então tem que cuidar um pouco do pretérito perfeito composto. Porque o simples, ele está dizendo isso, foi uma ação que aconteceu num determinado tempo do passado, eu chorei. Só que o pretérito perfeito composto é aquela ação que continua no presente. É uma ação que começou no passado e continua até hoje. Então, por exemplo, eu tenho chorado, ele tem feito,
nós temos cantado. Então ele vai ter essa característica, né, de ser algo, uma ação repetitiva. Então eu tenho chorado significa que eu chorava no passado e ainda choro. E, e aí aqui alguns exemplos assim desse pretérito perfeito composto, numa frase do Fernando Pessoa. Tenho visto muito. Então algo que você está vendo agora e viu antes também. O pretérito perfeito composto é como se ele juntasse o presente e o passado numa mesma expressão. Tenho visto muito e entendido muito. Então, eu entendi e tô entendendo. E aí, uma manchete numa notícia aleatória também, que um tal de Luciano Sorriso tem pensado em planos B e C. Aí ele fala no plural, nós temos pensado. Então, ele não tá pensando naquele momento, não tá pensando no passado. Ele pensou nos dois tempos juntos. O pretérito perfeito, ele meio que une o presente com o passado. E a gente tem o pretérito imperfeito, então voltando para o nosso poema do Drummond, no Quadrilha, que é essa primeira parte aqui. Então, não é João amou Teresa. Num determinado momento do passado, pronto, acabou. Não, foi algo que durou por um tempo, tem uma duração. Então, quando é assim, é o pretérito imperfeito. Aí aqui a gente fala dessa ação habitual no passado. Então ali o João amava a Maria, era uma ação habitual, porque ele estava sempre amando ela. Ou então a gente usa também para uma ação que estava acontecendo e aí outra interrompeu. É uma ação interrompida, né? Então ele chutou a bola direto na vizinha que passava. A vizinha estava passando ali, fazendo aquela ação, e daí ele chutou a bola. Pronto, acabou aquela ação de passar. Então tem essa ideia de algo que é interrompido também. É as duas coisas, né? E por isso que ele é imperfeito. É algo que não é, ai, tá, naquele momento. Não, ele se estende, ele se interrompe. E a gente tem o pretérito mais que perfeito. Então, qual vai ser a moral do pretérito mais que perfeito? É um que a forma simples dele a gente quase nunca vê usada, que é o limpara, o dissera, ele fizera isso, eu cantara nas madrugadas. A gente nunca usa isso na fala, é muito estranho. Na linguagem escrita a gente vê isso às vezes. E o que isso quer dizer? É que é um fato que aconteceu no passado antes de outro fato passado. O que significa? Quando ela chegou, isso já tá no passado, né? Eu já limpara toda a casa. Então, o limpar aconteceu antes do chegar. É um passado antes do passado. E é a mesma coisa que a gente usar o pretérito mais que perfeito composto, que a gente usa muito, que aí sim a gente usa, que é o tinha. Então, dizer eu já limpara toda a casa é a mesma coisa que dizer eu já tinha limpado toda a casa. E é muito mais fácil dizer tinha limpado, né? É muito mais natural pra gente. Mas então vai ser isso, vai ser esse fato que aconteceu antes de um outro fato. Dias antes de alguma coisa, né? Alguma coisa no passado, ela tinha dito que estava grávida. Então é um passado antes de outro passado. E ele é caracterizado pelo tinha, ou o tinha, no caso, com ele, ela, eu, mas tinhas, tínhamos, tinham. Então vai ser sempre algo nesse sentido, com o verbo ter, mais o particípio. E o havia também. O havia também é usado da mesma forma. O havia, nesse caso, a gente vê mais, né? Eu já havia limpado toda a casa, ela havia dito que estava grávida. Mesma regra. Aqui a gente pode ver um exemplo disso, do pretérito mais que perfeito simples do composto. Então aqui a gente tem um trecho do Machado de Assis, do livro Helena, e ele tá. E tem várias partes que são no pretérito mais que perfeito simples, que a gente vê mais na literatura mesmo. Então, concentrar esforços e pensamentos em fazê-la feliz, nem antes nem depois sentira igual sentimento, que o ligara ao pai de Estácio, nunca recebera a contraprova, tá tudo ali, né? E se a gente fosse passar por uma linguagem que a gente usa mais, seria o mais que perfeito composto. Então, em vez de concentrar, é o tinha concentrado, o sentir é a mesma coisa que tinha sentido, ligar é a mesma coisa que tinha ligado. Então, para nós soa mais natural pensar assim, mas os dois significam exatamente a mesma coisa. Dizer o de cima e dizer o de baixo tem significado equivalente. Aí a gente tem o futuro do presente, né? Então, o futuro do presente se refere a um fato futuro, certo ou provável, né? Quando é um fato futuro, a gente não tem como dizer que é absolutamente certo, mas é algo que, de alguma maneira, coloca um pouco mais de certeza ali, né? Que algo vai acontecer, terás a pessoa amada, viajaremos.
E além do futuro do presente simples, a gente tem o futuro do presente composto, que é o ter no futuro mais o particípio. Então, aqui a gente viu que no futuro a gente usa fará, gostará, irá, e aí o ter é a mesma coisa, terá, terei. A gente usa no futuro e mais o particípio. O particípio já é para vocês estarem careca de saber que é esse aqui, né? Encontrado, saído, ligado, acendido, tomado, enfim. E aí, qual é a diferença entre o futuro do presente simples e o futuro do presente composto? Que no simples está dizendo que algo vai acontecer. Pronto, é um fato futuro, vai acontecer. E o futuro do presente composto, a gente está falando de um fato futuro que vai acontecer antes de outro fato futuro. Então, a gente tem que pensar em termos de linha do tempo, isso às vezes complica, mas a questão é, a gente está dizendo, daqui a 3 dias você já terá encontrado a pessoa amada. Então, pensa o futuro daqui a 3 dias. 3 dias, um futuro, mas você já terá encontrado. Então, o encontrar está num outro futuro um pouquinho antes. Não sei se dá para entender. Então, ele encontra num ponto do tempo, no futuro, e aí daqui a 3 dias é o outro ponto do tempo. O futuro do presente composto é esse futuro antes do futuro. Então, quando você chegar, eu já terei saído. Então, o sair acontece um pouquinho antes do você chegar, porque aquilo ali já vai ter acontecido. O futuro do presente composto está muito ligado com o já. É uma coisa que já vai ter sido feita antes de outra coisa ser feita. E aí a gente tem o futuro do pretérito. Então, a gente pensa assim. Quando a gente diz, eu buscarei você no aeroporto, por exemplo. O buscarei é um futuro em relação a esse presente de agora. Então, eu estou no presente dizendo, eu buscarei. É por isso que é o futuro do presente, né? Mas quando a gente pensa o futuro do pretérito, o pretérito é o passado. Então, o que é o futuro daquilo ali? Qual que é o futuro do passado? É aquilo que não necessariamente aconteceu, mas é o que poderia acontecer, o que poderia ter acontecido. Então, ele vem lá do passado para dizer o que daria para acontecer. Então, e aí é o tempo que a gente usa para algumas situações hipotéticas. O que você faria com R$ 1 milhão? Se todos ficassem em casa, haveria menos morte. Então, é sempre essa situação hipotética, algo que tu tá pensando que poderia acontecer se alguma outra coisa acontecesse. Então, se todos ficassem em casa, haveria menos mortes. Poderia acontecer se outra coisa acontecesse. Então, é uma questão de condições e consequências. Esse é o futuro do pretérito simples. E a gente tem o futuro do pretérito composto, que é muito parecido. Mas vocês conseguem perceber alguma diferença entre o que você faria com R$ 1 milhão e o que você teria feito com R$ 1 milhão? Porque tem uma diferencinha sutil aí no sentido, que é, quando a gente diz o que você faria, mesmo que isso seja algo muito improvável, ainda existe uma possibilidade de acontecer. Então, se tu ganhasse aí R$ 1 milhão, o que tu faria? Ainda existe uma possibilidade. Mas quando a gente diz o que você teria feito, aí é como se essa possibilidade tivesse acabado, né? Então, é como se não existisse mais essa possibilidade de fazer alguma coisa. Porque o que você teria feito? Tem uma noção maior de passado. E como se agora fosse muito tarde para ganhar esse R$ 1 milhão. E a mesma coisa ali no segundo exemplo. Se todos tivessem ficado em casa, teria havido menos morte. É diferente de dizer se todos ficassem em casa, haveria menos morte. Porque no primeiro caso, ainda tem chance de fazer alguma coisa. E nesse segundo já é um caso mais ligado a um arrependimento, nem sempre um arrependimento, mas a algo que já não pode mais ser. A gente só fica naquela possibilidade, no que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, vai ser sempre isso, né? O ter no futuro do pretérito, igual teria, teríamos, teriam, e o particípio, e aí isso dá a ideia de algo que a gente não pode mais modificar. Só que aí tem uma situação muito interessante, que é do uso do futuro do pretérito composto, porque ele é muito usado não só para falar daquele passado que
poderia ter ocorrido, mas não ocorreu, então, teria havido, mas não houve, a gente usa principalmente em contexto de notícias e de textos jornalísticos. É onde isso mais aparece de forma gritante. Se vocês pegarem agora um site de notícia e começarem a olhar, vocês vão ver vários casos do futuro do pretérito composto sendo usado na seguinte situação. Quando a gente viu. Isso aqui são tudo de notícias atuais. Então, olhando aquele exemplo mais simples ali, durante uma briga, um tiro teria sido disparado. O que a gente está dizendo com isso? Tu provavelmente não está querendo dizer que um tiro teria sido disparado se outra coisa tivesse acontecido. Não está dizendo nesse sentido. O teria sido, nesse caso, é uma maneira de falar daquilo que não se tem completa certeza. Aquilo que a gente ouviu num relato, aquilo que alguém falou, mas tu não pode afirmar assim, 100% de certeza que aquilo ali aconteceu. E um texto jornalístico, ele tem que ter uma credibilidade, ele não pode estar falando coisa que é possível que não tenha acontecido. Então eles usam muito o futuro do pretérito composto para dar essa atenuada. Não, eu estou dizendo o que provavelmente aconteceu, mas eu não estou botando total certeza que aconteceu. É uma suposição. Então, durante uma briga, um tiro teria sido disparado. Pode ser que não tenha sido, pode ser que isso seja boato, mas aí o jornal, que está noticiando isso, não se comprometeu em dizer que foi uma coisa que não foi. E é isso, por isso que isso é muito usado no jornalismo, para conseguir manter a credibilidade quando o fato não foi completamente comprovado. Então, aqui tá dizendo algo que a pessoa teria feito. Ela teria preparado aquela amarração, enfim, daquele caso horrível, né? Mas ela teria feito isso. Tu não tem como dizer com certeza que foi assim que aconteceu, mas supõe-se que sim. Então, ali na segunda, o esposo da gestante teria ficado inconformado. Mesma coisa, não tem como confirmar com certeza, porque são vários relatos diferentes, né? Então, coloca esse teria, eles teriam dito, ela teria afirmado, para dar essa ideia de algo que não pode dizer com certeza, mas que é bem possível que tenha sido assim, de acordo com algum relato ou outro. Aí esse é o uso mais visível assim do futuro do pretérito composto, principalmente. Então aqui a gente chega no subjuntivo. Subjuntivo, como a gente viu, ele não expressa certeza, né? É sempre uma possibilidade, um desejo, uma vontade, uma necessidade, mas algo que não está sendo dito com completa certeza de que aquilo ali aconteceu ou vai acontecer. Sempre algo no terreno das possibilidades. A gente tem o presente do subjuntivo, né? Simples, ele é sempre simples, então, é necessário que as pessoas fiquem em casa, eu desejo que você tenha muita saúde. Então ele vai expressar principalmente esses fatos incertos, esses desejos, vontades, necessidades, e na esmagadora maioria das vezes vai estar antecedido pelo que. Sempre tem um que ali, porque é um desejo que, tenho vontade que, espero que. Claro, às vezes a gente usa, por exemplo, talvez você tenha muita saúde. Então, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes, tomara que. Então, ele sempre vai ter essa ideia de uma possibilidade, algo que geralmente é um desejo que aconteça, mas pode ser um desejo que não aconteça, depende da frase. Aí aqui tá um exemplo da música Amor para Recomeçar, que ela é toda feita no presente subjuntivo. Por quê? Porque o cara ele tá desejando coisas para aquela pessoa. Então, quando você ficar triste, que seja por um dia, que você descubra, desejo que você tenha, que ainda exista. Então, sempre tem essa ideia de um desejo, algo que não é certo, mas que tá querendo aquilo ali para outra pessoa. E aí, aqui tem um exemplo, era uma questão da apostila, que ele pedia para passar dessa frase que tá dando uma certeza para uma frase que colocasse como uma possibilidade, um desejo. Então, um exemplo de como daria para fazer isso é quando a gente diz, os jovens adultos pouco sabem sobre o sentido da simplicidade. Então, tu está dizendo isso com certeza. Pronto, uma certeza. E se a gente dissesse assim, é possível que os jovens adultos pouco saibam sobre o sentido da simplicidade. Aí já está colocando uma sensação de dúvida ali, uma possibilidade. Então esse também é um uso do presente do subjuntivo, nem sempre é o desejo, né? Às vezes é aquela possibilidade, é provável que...
Então, sempre tem essa característica de algo que não é certo. E o pretérito perfeito composto do subjuntivo, ele, ele vai estar muito ligado com o presente do subjuntivo. Então, o presente do subjuntivo, ele é que você estude, desejo que você estude. O pretérito perfeito, a gente passa isso para o passado. Então, a gente pensa que você tenha estudado, que eles tenham feito, que eles tenham almoçado. Então, o ter, se vocês perceberem, vai estar conjugado no presente do subjuntivo. Então, desejo que você tenha a quem amar. Tá? Então, o tenha é do presente do subjuntivo. E a gente usa o ter conjugado do presente subjuntivo para falar sobre algo que a gente espera que tenha acontecido ou que talvez tenha acontecido. É a mesma coisa do presente, dessa possibilidade, desejo, probabilidade, dúvida, só que em relação ao passado. Então, ali o segundo exemplo é clássico disso. Espero que até lá eles já tenham almoçado. Então, o desejo vai em relação ao passado. Então, ele vai indicar essa ação anterior já concluída a partir de um desejo, de uma possibilidade. Então, espero que ele já tenha feito, espero que já tenha almoçado. A prova vai ser fácil a não ser que ninguém tenha estudado. Então, é algo que pode ter acontecido ou não no passado e não tem como saber ao certo. Essa vai ser a característica desse pretérito perfeito composto do subjuntivo. Aí, alguns exemplos, assim, tirados de frases qualquer, mas a ideia é essa. Tomara que eu tenha feito a escolha certa. Então, que eu tenha feito. Já fez aquela escolha, só que tu tá torcendo para que tenha feito a escolha certa. A gente pode encarar isso como a mesma coisa do presente subjuntivo, né? Uma torcida mesmo, um desejo, uma vontade, ou uma possibilidade, uma probabilidade, mas em relação ao passado, que eu tenha feito e não que eu faça. Ó, de novo, por maior que tenha sido uma dor. Então, de novo, o tenha sido. A dor já foi, e aí agora tu tá vendo se ela, o quanto ela foi grande ou não. O mais triste que tenha sido uma situação. Então, é a mesma coisa, só que em relação ao passado. E aí, a gente tem o pretérito imperfeito do subjuntivo, então ele sempre vai passar essa ideia de uma possibilidade, é algo mais incerto ou improvável, assim, que poderia acontecer, talvez. Então, se todos ficassem em casa, é aquele mesmo exemplo que a gente usou antes, só que a primeira parte, que geralmente o pretérito imperfeito do subjuntivo ele anda junto com o futuro do pretérito do indicativo, eles são uma dobradinha, né? Então tem o ficassem e o haveria, que é o pretérito, o futuro do pretérito. Então, se todos ficassem em casa, haveria menos morte. Essa possibilidade que talvez aconteça, ela é meio improvável, mas ainda existe uma chance disso acontecer. E aí aqui alguns exemplos. Se eu morresse amanhã. Isso é de um poema do Álvares de Azevedo, que ele fica pensando como é que seria se ele morresse amanhã. E aí dá todas as possibilidades. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Então aqui, ó, a gente usa o futuro do pretérito também, ó, futuro do pretérito, e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então é isso, se isso acontecesse, uma possibilidade, aí tal coisa aconteceria. Sempre isso anda junto. Aí, de novo, isso aqui é parte de uma tirinha da Mafalda, mas se o Papa tivesse filhos, ele não pensaria assim. Então, de novo, tivesse aqui a mesma coisa que morresse é uma possibilidade meio bem incerta e meio difícil de acontecer. No caso do Papa, é difícil mesmo. Ele não pensaria assim. Então, o pensaria é o futuro do pretérito e a possibilidade, né? Então, eles geralmente vão andar juntos. E aí, a questão do pretérito mais que perfeito composto é que ele é muito parecido com o pretérito imperfeito. Só que, assim como no indicativo o mais que perfeito é o passado do passado, no subjuntivo também vai ser o passado daquele passado ali.
Então, quando a gente pensa no indicativo, o mais perfeito é aquele eu tinha feito, eu tinha dito, então antes de alguma coisa. E aí, nesse caso, é um passado, é algo que não tem mais como mudar, uma ação que poderia ter acontecido no passado. Então, se no exemplo daquele outro ali era se todos ficassem em casa, haveria menos morte, que aí ele dá essa possibilidade, mesmo que seja pouco provável, o mais que perfeito, ele vai ser o passado disso. Então, ele vai ser esse passado do passado. Então, se todos tivessem ficado em casa, teria havido menos morte. Aí, o tivessem ficado ou tivesse ido, ele dá essa ideia de uma coisa que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E aí, tu tá pensando o que poderia ter acontecido se fosse desse jeito. É quase como se fosse o tempo do arrependimento, assim. Nem sempre é o tempo do arrependimento, como mostra o segundo exemplo. Mas é aquele tempo que tu pensa, poxa, e se tivesse sido assim? Mas não foi assim. E não tem mais como ser daquele jeito. Então é sempre quando não tem mais como mudar. O imperfeito ainda tem como mexer os pauzinhos. Mas o mais que perfeito é impossível mudar o que já aconteceu. Então, aqui a gente vê muito realmente em relatos de arrependimento. Então, se ele tivesse colocado a máscara, tivesse obedecido. Então, aqui a gente usa o verbo ter, ele vai estar sempre no imperfeito do subjuntivo e o particípio. Então, é sempre essa ideia de algo que não foi feito. E aí, para não deixar tudo tão pesado, mas a gente usa para possibilidades também hipotéticas. Ah, e se a Segunda Guerra Mundial nunca tivesse existido? E se os Beatles tivessem nascido na Bahia? Então, tudo são essas possibilidades que é impossível, é uma situação hipotética. Ah, e se o, o ser humano não tivesse existido? Então, quando a gente usa para fazer uma situação hipotética, assim, que não tem como mudar, é o mais que perfeito que a gente usa. O futuro. Então, o futuro é essa possibilidade da realização de alguma coisa no futuro. Então, quando eu tiver dinheiro, quando ele chegar, algo que não se sabe quando vai acontecer, nem exatamente se vai acontecer, mas é essa possibilidade em relação ao futuro. Então, a gente nota a diferença entre o futuro indicativo e o futuro subjuntivo. Enquanto o futuro do indicativo ele tinha aquela coisa super certa, o futuro do subjuntivo vai ser um quando eu tiver, quando ele chegar, quando for. Então, sempre vai ter essa coisa mais incerta. E aí aqui alguns exemplos, uma tia da Mafalda. Então, quando eu terminar, não vou ter que... Ufa, ainda bem, ela tá falando em relação à formatura. Mas ela tá dizendo, quando eu terminar, quando isso acontecer. Um outro, quando eu for velho, não quero ter moradia. Isso é dentro de algum contexto, mas então essa ideia é daquilo que vai acontecer no futuro, no momento que acontecer, não se sabe quando, não se sabe se vai, mas sempre essa ideia. O futuro composto ele vai ser a mesma coisa praticamente, ele vai usar aquela estrutura ali do futuro simples. Então pensem no verbo ter no futuro simples. Então quando eu tiver dinheiro, por exemplo, a gente passa para o composto para fazer em relação a todos os verbos, né? Então, quando eu tiver ganhado, quando ele tiver dito, quando nós tivermos feito. Então, tudo vai estar ligado com o verbo ter no futuro do subjuntivo. E aí, qual é a ideia aqui? Quando eu tiver ganhado muito dinheiro, quando ele tiver chegado, me avise. Qual é a diferença entre isso e quando ele chegar, me avise? Tem diferença? A diferença ela é bem sutil, mas existe uma sensação maior de acabamento nesse caso. Então, quando ele tiver chegado, me avise. Ele já vai ter chegado quando a pessoa for avisar. É diferente se tu disser quando ele chegar, me avise. Aí tá, no momento que ele chegou, pronto, a pessoa avisou. Mas quando ele tiver chegado, ele pode ter chegado a 1 hora e a pessoa te avisar às 5 da tarde. Porque ele já vai ter chegado, mas não quer dizer que vai ser naquela hora. Quando eu tiver ganhado muito dinheiro, viajaremos. A mesma coisa. Se tu diz quando eu ganhar muito dinheiro, nós viajaremos, aí já dá uma sensação mais imediata. Quando aquilo acontecer, a outra vai acontecer por consequência. Mas quando eu tiver ganhado muito dinheiro, tu vai ganhar o dinheiro em algum momento.
pode viajar daqui a uns 5 anos, 10 anos, tanto faz. Mas a ideia é que aí vai ser essa ação futura, que ela já vai ter terminado antes de outra ação futura. Então, é comum a gente usar o já com o futuro composto. Então, quando eu já tiver ganhado, quando ele já tiver feito. Então, a ideia vai ser essa, né? Vai ser aquilo que vai ter acontecido no futuro para outra coisa acontecer, enfim. Um dos casos em que a gente mais vai achar isso vai ser em instruções. Instruções diversas, assim, sobre qualquer coisa, mas nesse sentido, porque quando é que a gente usa essa forma, esse tempo verbal? É uma ação depois de outra, né? Então, aqui, por exemplo, a pessoa está tentando indicar como se baixa por torrent. Então, o outro está falando, não, quando você tiver encontrado o torrent, tá, uma ação no futuro, basta baixá-lo e abri-lo. Então, é uma ação no futuro daquele futuro. É a mesma coisa ali, nesse aqui. Quando eu tiver feito a compra, aí fecha esse chamado. Esse fecha aqui está se referindo a um futuro, né? Então a ideia é essa. Quando tal futuro tiver acontecido, o outro vai acontecer. O futuro composto ele vai ser sempre esse futuro que vai ter acabado antes de um outro futuro começar. Se é que isso ficou claro. E aí, por último, a gente tem o imperativo. O imperativo ele não vai ter as conjugações nos tempos, porque né, a gente não vai falar, a gente não tem como fazer um imperativo no passado, um imperativo no futuro. Ele vai estar sempre no presente, na verdade. Ele não tem um tempo específico para ele. E que vai ser a ordem, pedido, conselho, convite, ameaça. O imperativo ele é só ele mesmo. Tem imperativo afirmativo e negativo, mas a gente não vai entrar muito nisso, não vale a pena nesse momento. O importante é saber o que ele significa e qual é o efeito que ele traz para o texto. E é por isso que a gente está abordando muito a questão do sentido, porque o que importa nesses verbos que a gente usa é o efeito que eles estão dando. Então era isso, isso aqui são coisas que a gente já viu, mas eu espero que vocês tenham reassistido e que tenham conseguido entender um pouco mais ou relembrar algumas coisas que a gente falou nas aulas, ok? Então, um beijo e fiquem bem.